Tudo bem com vocês? Meu Deus, né? Esse é o culto que você sai programado, né? Cronometrado. Vou pensar isso, vou falar aquilo. Eu começo a entrar na hora errada, né? Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Meu Deus, daí desmonta todo o esquema que você já fez. Mas é bom, né? Aí você tem um esquema do Espírito, né? É bem melhor, não é verdade? Meu Deus, aleluia. Glórias ao Senhor. Eu vou te falar uma coisa. A questão da escola de missões, a situação da aula de campo deles é brutal, viu? Não é brincadeira não. Nós recebemos no Paraguai 3 turmas. E a direção nossa era o hotel mais simples, o restaurante mais simples, porque eles têm um valor por dia. Ainda que a pessoa tenha um cartão platina, não sei, o cartão que tenha mais limite, ela só pode gastar aquilo que é permitido que o irmão dela gaste. Então a coisa é bem séria, viu? Lá eu lembro que a primeira turma a gente colocou no hotel, na beira de uma rodoviária, que não foi brincadeira não, viu? 42 graus de calor, sem ar-condicionado, os bichinhos passaram mal lá, viu? Mas enfim, né? Missões não é férias, não é verdade? Então pouco é passeio, né? Missão é um treinamento, na verdade. Se você pensa que Campina Grande vai passear, ou vai lá, não tem que fazer, depois volta para casa, você está enganado. Você tem que ir porque tem que ter um propósito. Porque envolve pessoas que querem investir na sua vida, envolve a igreja local que ora e acredita em você. Então, se você realmente tem a chamada, você vai. Agora, se você está esperando descobrir lá, melhor descobrir aqui, né? Porque descobrir lá, você passa mal. Né? Vai que você vai no hotel desse, beira rodoviária, 42 graus, sensação de 45 e com ventilador sem ar-condicionado e 5 pessoas no quarto. A coisa é braba, né? É brutal mesmo. Amém, irmãos? Eu estou bem feliz, então, de estar aqui com vocês. O tema do Dia de Missões também está maravilhoso, né? Desbravando as Américas. Vou te falar uma coisa, eu sempre disse isso, que a América do Sul está pronta para ser colhida, meu irmão. Eu sempre anunciei que nós deveríamos fazer um curso espanhol, porque Deus estava abrindo as portas dos países de língua hispana. E realmente é o que está acontecendo. Eu gosto muito de estudar os avivamentos. Eu lembro que nos anos 90, o famoso avivamento de Pensacola, todo mundo estudava. Depois aquele outro avivamento de Vinearte, cada um estudava. Mas nós esquecemos que aqui do lado, na Colômbia, tem um pastor chamado Ricardo Rodrigues. Esse homem tem 3 cultos por dia em Bogotá, com 30 mil pessoas por culto. 90 mil pessoas por dia passam na igreja dele. É um avivamento que está em Bogotá. Você vai um pouquinho para a América Central, nós temos lá a ilha de Curaçao, que é uma ex-colônia holandesa, que tem 2 milhões de habitantes. 1 milhão de pessoas é crente nessa ilha, está debaixo de um avivamento. Então isso são coisas que te inspiram a você querer ir e fazer alguma coisa, meu irmão. Na verdade, nosso modelo é aquele que está certo, é aquele que funcionou. Na verdade, focamos naquilo que está acontecendo, amém? E tantos outros avivamentos. Então, a minha pergunta é, quem está disposto realmente a pagar o preço da missão transcultural? Quem está disposto a aprender um segundo idioma, um terceiro idioma? Quem está disposto a gastar um dia no mercado municipal só para ouvir a música que eles ouvem, comer a comida que eles comem e vestir a roupa que eles estão vestindo para não ser um ET no país deles, meus irmãos? O Simon Potter orienta, quando você chega num país, você tem que pelo menos uma semana estar todos os dias no mercado municipal, só andando, olhando, percebendo, sentindo os cheiros, ouvindo o que eles ouvem. Para quê? Para se familiarizar. Essa é a missão transcultural. É você chegar, você assumir aquelas pessoas como você. Olha só, o missionário, ele não muda a cultura de ninguém. A cultura é inviolável, meu irmão. A cultura é inviolável, o que ele quebra é paradigma. Estamos no campo para quebrar paradigma, para dizer ao pobre você é rico, para dizer ao enfermo você é curado, para quebrar ciclos de miséria familiar. Temos que quebrar ciclos de miséria familiar. Como? Com o poder da mensagem da fé. E eu quero te animar hoje, meu irmão, a você crer que você é um diferencial, que você é uma referência para mudar a história de milhares de pessoas. Você pode dar um glória a Deus? Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ah, mas eu não sei como vai ser. Ah, eu gosto de fazer matemática, porque eu sou muito organizado. Meu irmão missionário, vou ser bem sincero, ele é um pouco bagunçado, viu? Ele é um pouco bagunçado, missionário, viu? Basta o passaporte, a mochila, antigamente era a máquina fotográfica, né? Agora é o celular.
E você vai, meu irmão, pisar em terras que ninguém jamais pisou. Oh, aleluia. Vai estar diante de pessoas que ninguém jamais esteve. Eu estive em mesa sentado com pessoas que eu nunca imaginei na minha vida. Eu vou falar daquilo que eu fiz, onde eu atuei a parte da igreja local, eu atuei eficazmente no presídio. Eu estive em mesa que, vou dizer, ex-traficantes negociavam coisas com valores milionários, e eu abrindo a Bíblia e falando, isso está errado. Jesus quer mudar a sua vida, cara, se arrepende agora. Eu estava uma vez numa mesa que um cara falou, não, você traz aí 3.000 fuzil AK-44. Eu falei, cara, pega esse aqui que tem 66 tiros, que é melhor que a Bíblia. Pega aqui, são 66 disparos, cara. Aqui você pode dar 66 tiros de uma vez só. Para que um AK-44? Para que esperar vir da Rússia? Irmão, é a ousadia, é a intrepidez que faz você ir, que faz você falar. Abraão estava lá, estava tudo bem com ele. Não é verdade? Lá nós vemos em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor comissiona ele, as coisas estavam boas para ele. No versículo 12:1 diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai, estava tudo bem, mas tem que ter o Senhor no meio, né? Sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu acredito que aí não tem matemática não. Você vai ter que pisar no invisível, meu irmão. O missionário pisa no invisível. Ele não sabe como vai ser, mas também ele não questiona. Eu gosto daquilo que Paulo falou. Quando aprouve Deus me chamar, eu não consultei carne e sangue, eu não perguntei para papai e para mamãe se eu podia ir, eu não perguntei para o tio rico se ia pagar minhas contas, eu somente coloquei o pé, isso que Paulo estava falando. Quando Deus me chamou, eu não consultei ninguém, apenas eu fui. Eu digo não consultar ninguém, consultar aquele que pode pagar a sua conta, não. Porque se Deus te chamou, meu irmão, Ele está te respaldando naquilo que Ele te chamou. Ele não fez, quanto tempo vai levar? Não, Ele somente saiu. Enquanto Ele caminhava, no caminhar dele, a unção pegou junto, Ele começou a ver as terras que estavam disponíveis para Ele, meu irmão. Não faça muita matemática, não. Não pense muito, não. Sabe, nós nos anos 80... o alvo missionário era, quantos conhecem aqui, as cortinas de ferro. Não quero que os jovens conheçam a expressão, né? Mas a expressão válida nos anos 80 era as cortinas de ferro, né? Então era o alvo das juntas missionárias batistas, era mandar pessoas por trás das cortinas de ferro. Para quê? Para pregar o evangelho. E diz a história que Stalin, em um de seus rituais lá em Moscou, disse assim, que o comunismo havia feito mais pelo mundo do que em 60 anos, do que cristianismo em 2000 anos. Imagina isso. O comunismo fez mais em 60 anos do que o cristianismo em 2000 anos. Isso é um absurdo. Ele se esqueceu que havia uma igreja orando para que aquelas cortinas caíssem. Em 84, o senhor Mikhail Gorbachev assina a perestroika e derruba essa cortina e tem uma abertura plena para os 23 países da extinta União Socialista Soviética, para que o evangelho entrasse lá. Então, nos anos 80, chegou o nosso querido escritor, como chama ele? Da Rússia, Rick Renner, que começou um trabalho em Moscou, e hoje Rick Renner alcança o mundo. Por quê? Porque a igreja orou, as cortinas caíram, meu irmão. A igreja prevaleceu, a igreja se posicionou. Recentemente na Colômbia, falar de missões é falar de geopolítica. 6 milhões 170 pessoas deixaram de votar no pleito eleitoral colombiano. O contrincante, ou seja, o opositor ao governo, que seria um governo justo, estabelecido, perdeu. E eu digo, até postei essa semana, tomei muitas críticas, que a igreja não fez a parte dela, que se ela fizesse, a esquerda não tinha assumido o governo colombiano. Então a igreja tem que orar. Nós temos que orar pela América do Sul. Por quê? Agora vamos desbravar as Américas, porque existe esta necessidade. Como nos anos 80 as cortinas de ferro caiu, esse fórum de São Paulo tem que cair. Sabe por quê? Porque edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, meu irmão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero te tirar da tua zona de conforto nessa noite, meu irmão. Eu me lembro quando me converti.
Eu colocava uma estrela, uma camisa vermelha, com uma estrela preta e a figura de uma pessoa. Eu passava 5 dias no MST, como agente secreto evangelizando. Lá dentro, se me pegassem, era chicote. Se me pegassem, ia morrer lá dentro. Aqui, Araçatuba, aqui, interior de São Paulo. Mas quem vai pagar o preço para estar no meio desse povo? Comendo marmitinha, lá, invadindo terra. Só que invadindo terra e pregando, ó, Jesus pode mudar isso, cara. Jesus tem uma casa para você. Ah, mas como? Tem CDHU, cara, faz uma inscrição CDHU, né? Tem CDHU, cara. Lá dentro, pregando para eles, MST, me fazendo deles, para ganhar algum deles. Amém, irmão? Mas não sei se você entende a gravidade de uma situação dessa. Um cristão entrar no meio de um movimento desse não é brincadeira, não. Se te pegam lá, não é brincadeira. É como nos anos 80, um cristão entrar atrás das cortinas de ferro. Quantos conhecem o irmão André aqui? Eu tive a oportunidade de estar diante dele, e não ele orar por mim, eu pegar a mão dele e pôr na minha cabeça quando ele era vivo. O irmão André é o famoso contrabandista de Deus. O irmão André estava em 1980, ele estava na fronteira da antiga e extinta Tchecoslováquia, que já não existe, com a Polônia, e ele tinha que entrar com carregamento de Bíblia na Polônia. A Polônia pertencia, né, à extinta a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então você chegar com contrabando de Bíblia era morte. E aquele homem tinha que passar a cortina de ferro com aquelas Bíblias. Os mais antigos conhecem, né? Que eu já estou cinquentão, né? Então posso falar, né? Claro que só tem novinho aqui, né? Mas tudo bem. E disse que ele encheu o capu do fusquinha dele dentro de Bíblias, o porta-mala com caixas de Bíblia. E ele tinha que entrar, porque tinha um contato esperando ele lá, para levar o fusquinha dele para outra região. E quando chega na fronteira, eles param ele com as metralhadoras fuzil. O que você tem aí dentro? Ele falou: itens pessoais, abre o capu. Os soldados abriram o capu, olharam, conversaram entre eles, e ele falou no coração dele: Pai, como o Senhor na Galileia deu vista aos cegos, eu peço que o Senhor tire a vista de quem vê hoje aqui. Ver o que estava lá significava morte, el paredão, ou se fosse em Cuba, lá cabanha, verdade? Esse era o que passaria com ele, com o irmão André. Quantos conhecem esse livro, Contrabandistas de Deus, aqui? É um best-seller da literatura cristã mundial. Você tem que ter, é semelhante ao Peregrino, tem que ter esse livro, meu irmão. E disse que o guarda veio, olhou: o que você tem aí? Itens pessoais. E ele: itens pessoais? Bom, é melhor você passar logo essa fronteira, porque os tomates que estão lá estão apodrecendo já. Deus transformou Bíblias, livros em cadernos, em tomates e alface. E esse homem passou, pôde entregar para o contato dele fusquinha, que levou para o interior da União Soviética um carro cheio de Bíblias, meu irmão. Deus está disposto a fazer milagres, a confundir as pessoas, para que o evangelho dele avance, para que seja propagado com ousadia. Aleluia! Quando eu me converti, eu me lembro aquela força de você ir, de evangelizar. Não que ela acabou, não. Eu estou melhor agora, né? 50 anos tem mais força. Mas eu lembro, com 22 anos, eu fui numa boca de fumo pregar o evangelho lá no Parque Cruzeiro do Sul, cheio de Espírito Santo, toda em língua, 6 horas por dia. E eu cheguei na casa do Michua. Quem é do Parque Cruzeiro aqui vai saber quem é o Michua. E eu entrei lá, Francisca Roca, fumando pedra. Eu entrei na casa dele e falei: Deus tem uma obra para vocês, Ele quer mudar a vida de vocês. E eu estou lá e tinha uns caras preparando, era uma boca aqui que preparava papelógio para vender cocaína, e eu estou lá evangelizando. De repente, o teto cai, no meio da sala dele desce um polícia, a janela é derrubada. Em questão de minutos, ia ter uns 10 policiais dentro da casa, e eu no meio. Eu imaginei as notícias: meu Deus, o filho de Sema estava em boca de crack fumando droga. Meu Deus, eu imaginei essa notícia. Minha mãe, a dela é Sema, né? O filho de Sema estava em boca de crack fumando droga. Eu já imaginei isso. Meu Deus, o que vai pensar o meu pastor? Meu Deus, o pastor Caldas, meu pastor, o que ele vai falar? Gente, eu dei um passo atrás, encostei na porta e falei: Pai, eu não posso passar vergonha aqui. E entrava a polícia, passava por mim, ninguém me via. Eu percebi que eu estava invisível no meio deles. Eu comecei a andar e passava por um polícia, passei por uma guarda, segunda guarda, saí na calçada, atravessei e fiquei assistindo. Agora olha que interessante,
Nenhum polícia notou a minha presença, mas cada um dos drogados que estava lá notaram que eu passei no meio deles. Meu Deus do céu, isso é fantástico. Meu Deus, aquele dia, aquele dia quando Pedro estava naquela cadeia, aquele dia quando os irmãos estavam na fronteira da Polônia, a igreja estava orando, meu irmão, e Deus simplesmente abriu as portas daquelas cadeias, Deus simplesmente me fez invisível no meio daqueles guardas, para não envergonhar o evangelho naquele bairro. Deus quer te preservar, meu irmão. Ele quer que você faça muito mais, que você fale muito mais, que você corra muito mais rápido. Aleluia, aleluia. É tão bom quando o esquema é mudado, né? Não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Então, a União Soviética, a Rússia agora volta de novo ao cenário. E o alvo das missões mundiais novamente. Não somente temos agora a América do Sul para desbravar, mas também temos esse compromisso. E quando eu comecei a ver as notícias no celular, quando eu comecei a ver a mídia marrom, quando eu comecei a ver a Diabo News mostrando todas as notícias da guerra, eu falei, meu Deus, tanta gente sofrendo. E eu vi aquela cena, sempre coloca uma criancinha, sempre um tanque de guerra esmagando um carro. E eu orei ali, eu falei, Pai, quem há de ir por esse povo, Pai? Quem há de ir até eles, Pai? Porque se ninguém for, eles não vão ouvir. De repente vem lá no meu celular a notícia, o projeto Paz e Meia Guerra. Meu Deus do céu. Não é brincadeira não, meu irmão. Não é brincadeira não. Grande é a seara, não é verdade? Mas poucos são os trabalhadores. Então temos que valorizar esses trabalhadores que se levantaram. Temos que valorizar. Você se expor a uma cultura que você não conhece, a um idioma que você nunca ouviu, a um país que tem um lastro de história de 60 anos debaixo de uma cortina vermelha, e você chega lá com uma Bíblia na mão e fala, Deus pode mudar a situação. É isso que esse povo precisa escutar, meu irmão. Esse povo não precisa escutar sua crítica, não precisa escutar sua reprovação, não precisa escutar nada contrário aos deuses que eles adoram. Eles só precisam saber que Deus ama eles, Deus é bom. Esse é o necessário para mudar a história daquele país, meu irmão. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia. Que dizer de William Carey, aquele sapateiro, passou a vida no ofício do papai dele, arrumando sapato, só que o papai dele era um velho cristão, metodista, e tinha lá um mapa mundi na parede. E William Carey trabalhando e olhava aquele mapa e pensava, o que eu posso fazer para levar o evangelho a esse povo? E Deus sempre mostrava para ele países da Ásia, e ele queria fazer alguma coisa. E esse homem um dia decidiu deixar a Inglaterra, decidiu ir para a Índia, e ele começou o que chamamos de missões modernas, através de William Carey. O que dizer daqueles dois jovens que quando a Índia teve a abertura para que o evangelho pudesse chegar lá, porque era um país colonizado pela Inglaterra, aqueles jovens que foram lá para implantar uma fábrica, e dois visionários chegaram, eles queriam pôr uma fábrica de sapato em Katmandu, e quando chega lá, um deles manda um telex para a empresa, não, essa fábrica não vai funcionar, porque aqui ninguém usa sapato. Porque lá o costume é andar descalço, só que o outro mandou o mesmo telex, ei, estamos no lugar certo, ninguém usa sapato, vamos fazer aqui uma grande fábrica, e vamos vender muito sapato. O missionário pisa no invisível, meu irmão, ele vê aquilo que ninguém viu, ele acredita naquilo que ninguém acreditou, sabe por quê? Que há uma força que leva ele por dentro, é uma força que faz ele sair da zona de conforto, amém? Eu quando retornei do campo, e algumas coisas aconteceram aqui, o pastor Neemias nos abraçou como família, o pastor José Roberto nos abraçou, a igreja nos abraçou, e eu me lembro que de todo o movimento que o pastor Neemias fez para nos abençoar, e um dos dias saindo do culto, a irmã Jussara estava na calçada, voltou e falou, irmão, não pude ir embora sem dar uma palavra para você. Deus disse que tem um caminhão procurando o seu endereço. Eu falei, eita Jesus, essa é a Jussara. Meu irmão, o caminhão inteiro não veio, mas veio dia após dia, tem chegado o caminhão em casa, meu irmão. Nós não damos para uma casa vazia, a casa está tomando forma, a casa está se enchendo, cada dia chegando uma coisa, chegando outra, sabe irmãos, Deus ama missionários,
Amém? Sabe por quê? Porque Deus ama estrangeiros. Amém? A Bíblia diz que os estrangeiros edificarão os muros caídos da cidade. Tem que honrar os irmãos bolivianos cada dia. Eles vieram aqui para edificar os muros caídos dessa cidade. Está escrito isso, meu irmão. Eu hoje tenho cidadania paraguaia, então eu sou meio a meio brasileiro, meio estrangeiro. Então vocês têm que me amar, porque Deus me ama. Deus me ama, aleluia, glória a Deus. Marcos 16, versículo 15, diz assim: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. A ordem, meu irmão, é imperativa. Não está falando aqueles que quiser, não. Está falando os ide. Agora, o que nós entendemos em Hebreus capítulo 11? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra, foram criados. Então eu posso ir a qual mundo? Aquele mundo que eu quero criar. Talvez o mundo que eu quero criar seja evangelizar o padeiro da esquina. E através desse padeiro ele receber Jesus, à luz do que aquele etíope fez, que recebeu Jesus, voltou para a Etiópia. Quem sabe esse padeiro é um português, recebe Jesus e volta para Portugal e prega o evangelho com poder em Portugal, meu irmão. Causas e possibilidades. Então, pela fé entendemos os mundos haverem sido criados. Então, quando a Bíblia fala, ide por todo mundo e pregue o evangelho, eu vou no mundo que eu quero criar, meu irmão. Que mundo você quer criar através da pregação do evangelho? É aí que Deus quer você atuando, falando, ampliando o seu raio de influência. Na verdade, nós não podemos ser agente secreto do nosso trabalho. Temos que nos pronunciar para que viemos, quem somos, o que vamos fazer. E falando nisso, eu tenho um texto que eu amo muito aqui, eu anotei, fiz questão de anotá-lo dentro do programa que eu tinha aqui. Vamos lá, Isaías capítulo 6. Eu gosto de falar que é a visão em 3 dimensões que aquele jovem profeta teve. Diz assim no versículo 5: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha que interessante. Primeira coisa, ele descobriu quem era ele. Quantos sabem o cenário? Ele estava no templo, ele viu o Senhor. Os marcos da porta se tremeram com a presença daquele que clamava. Então ele estava num ambiente onde havia a manifestação do poder de Deus. Que ambiente é esse? Nesse nós estamos aqui. Estamos no mesmo ambiente. Então ele estava num local de possibilidades. Naquele local de possibilidades é onde que nós estamos expostos. Então naquele momento de exposição, ele descobriu quem ele era. Não é verdade? Eu sou um homem de lábios impuros. Meu Deus do céu. Eu sou um homem de lábios impuros. Segunda parte da visão tridimensional. Ele descobriu aonde ele estava. Além de ser um homem de lábios impuros, ele descobriu onde ele estava. Porque ele falou assim: além de eu ser um homem impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora olha que interessante. Descobrir quem você é e aonde você está. Quais são os efeitos. E os meus olhos, terceiro ponto, viram o Rei. Agora, num ambiente desse, quando você vê o Rei, por meio de sua palavra, por meio de um ministro, por meio da unção, olha o que acontece no versículo 6. Um dos serafins, eu digo que são um anjo queimador, né? Aqueles que queimam incenso diante do trono 24 horas. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tocou os meus lábios. Meu Deus do céu, ele havia acabado de tirar do altar do Senhor uma brasa, tocou o lábio daquele jovem profeta, e purificado estavam os lábios dele da impiedade. Então ele disse assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu acho que está faltando nós usarmos essa frase: eis-me aqui, envia ele. Não, eis-me aqui, envia a mim. Muitas vezes falamos assim: eis-me aqui, envia a Thaís, eis-me aqui, envia o Davi, eis-me aqui, envia fulano, envia Beltrano. Não, eis-me aqui, envia eu. Sabe, irmão, você quer ir lá onde o Cia está? É tão lindo, né? Uau, vou ensinar no Rema Japão. Eu li a coleção completa dos livros do Reagan. Por que você não começa, né, com o japonês que vende pastel na feira da esquina? Se nem para ele você está evangelizando, meu irmão. Nem para aquele japa lá que vende pastel você quer ganhar para Jesus, que você quer fazer no Japão. Não, vamos ser sinceros, não é verdade? Eu estava lá em São Miguel Paulista, tinha uma coreana.
que fazia uma coxinha maravilhosa, meu irmão. Você não sabe o que é a coxinha daquela coreana. E eu gostava de comer aquela coxinha. Então eu chegava lá, eu pedia uma coxinha e ia falar de Jesus para ela. E a coreana falava, não, Jesus não. E apontava, havia uma santa com uma luz roxa acesa. Acho que substituiu a vela pela luz agora, e estava lá a luz acesa. Santa sim. E eu voltava na outra semana a comer coxinha. Oh senhora, Jesus te ama. Jesus não. Então o meu Jesus te ama estava sendo inoperante diante da influência que aquela imagem tinha para aquela mulher. Ela não era coreana, ela era chinesa, aquela mulher, era chinesa. Aí eu comecei a buscar maneiras de chegar àquela mulher. Então eu descobri uma associação evangelística em São José dos Campos, chamada SGM, que faz panfletos em todos os idiomas do mundo, e o Evangelho de João em todos os idiomas. Eu mandei uma carta dizendo o que estava acontecendo. Passou um tempo, chega na minha casa uma caixa, assim, cheio de Novo Testamento, de panfleto. Olha, tudo que é tipo de mensagem bíblica em mandarim. Meu Deus do céu, aí eu voltei. Já munido com a ferramenta correta. Aí eu voltei, já na plenitude dos tempos, para aquilo que Deus queria naquela pastelaria, meu irmão. E quando eu cheguei naquela pastelaria, e eu falei, Jesus te ama, quando ela abriu, Jesus no santo assim, eu tirei meu idioma em mandarim, e com um panfleto em mandarim. Quando ela olhou, e o Telly Osborne fala que um panfleto é um pregador mudo. Então quando ela leu em mandarim, sabe irmãos, aquilo foi um misto de emoção para aquela mulher, que os olhos dela encheu de lágrima, e já ela não falou mais santa assim, e ela considerou aquilo do Evangelho de João em seguida, e eu falei que Jesus amava ela. Eu te falo uma coisa, eu nunca mais voltei naquela pastelaria, meu irmão, eu nunca mais a vi, mas pode ser que um dia eu chegue na eternidade, e eu encontro um monte de chinês falando, obrigado, porque você evangelizou aquela mulher, obrigado que aquela mulher voltou para a China, e pregou o Evangelho aqui. Ah, meu irmão, esse é o poder do Evangelho, esse é o poder do Evangelho. Jesus disse, quando eu for levantado no meio de vocês, eu atrairei todos a mim, meu irmão. O que dizer daquela pequena mulher, que ia buscar água ao meio-dia, que está lá em João capítulo 4, aquela mulher queimada no sol, que levava aqueles cântaros de água, e teve um encontro com Jesus, e Jesus fala coisas profundas a respeito dela. Jesus traz a revelação do coração dela, e aquela mulher, olha, fala, se você não fosse profeta vindo da parte de Deus, você não poderia dizer essas coisas. E de repente aquela mulher sai daquele cenário da presença de Jesus, e aquela mulher desce para a cidade de Samaria. E o versículo que eu gostaria de ler com você é o versículo 35 de João capítulo 4. Vamos ver se eu encontro aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Diz aqui, Jesus, depois que essa mulher sai da presença dele, desce à cidade. No versículo 35, os discípulos querem interrogá-lo, sabendo por que ele não quer comer a comida que ele foi buscar, querem saber das estações, e isso, aquilo, aquilo outro. E Jesus fala no versículo 35, não dizeis, vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita, eis que eu digo. Eu acredito que Jesus chegou no pé do monte, onde estava o poço de Jacó, levantou a ponta dos pés, apontou lá para baixo, assim, na ponta do pé, e falou assim, eis que eu te digo, levantai vossos olhos e veja as terras que já estão brancas para a colheita. Meu Deus do céu. Quem era aquela mulher? Quem era o povo samaritano? Você não sabe o nome daquela mulher. Você conhece a história do samaritano. Era o povo que era criado ao redor de Israel. Quando um judeu queria fazer cachorrada, ele fugia do arraial e ia para o povo samaritano. Fazia cachorrada. E as mulheres tinham filhinhos samaritanos misturados com judeu. Então, quando aquele judeu queria fazer cachorrada de novo, saia do arraial dele e ia para o povo de Samaria. Então, Samaria caminhava ao redor das tendas de Israel, Samaria. Então, aquele povo, Simon Potter fala, que quando um judeu via um samaritano, desculpa a expressão, o judeu fazia assim, queria vomitar na presença do samaritano, porque era um povo impuro aos olhos dos judeus. Então Jesus chega no cenário e encontra aquela pequena mulher, fragilizada, de um ofício que diz ser o ofício mais antigo do mundo, marcada.
estigmatizada por uma sociedade que não podia frequentar o ambiente que as mulheres castas frequentavam. Por isso estava meio-dia buscando água. Então Jesus estabelece comunhão com ela. E ela reconhece nele o profeta, vindo da parte de Deus. Quando aquela mulher reconheceu ele ser o profeta vaticinado por todos os patriarcas da antiguidade, ela falou: meu Deus, eu tenho que avisar meu povo que eu encontrei o Salvador. Eu tenho que avisar minha comunidade que algo está acontecendo na Eugênio de Carvalho. Eu tenho que avisar meus parentes que tem um pastor de barba que prega o evangelho todo dia lá. E essa mulher saiu correndo, meu irmão. E quando ela desce o povo dela, Jesus fala: olha o campo branco lá. Sabe o que estava acontecendo ali? Não era um campo de trigo branco não, pastor. Não era não, Verusca. Sabe o que era, Cláudia? Era o povo samaritano com um turbante branco, com uma túnica branca, porque era a única maneira de se apresentar diante do judeu para dizer: ó, eu já estou purificado, eu estou com a roupa branca, eu estou purificado, você não precisa mais vomitar quando me vê, eu estou purificado, você pode se aproximar. Então Jesus vê aquele povo rejeitado, estigmatizado, aquele povo marcado e fala: lá está o campo de atuação, meu irmão. Qual o seu campo de atuação? Onde você está indo? Talvez seja onde você não queira. Talvez seja falar para quem você nunca falou. Aquela pequena mulher, num espaço de 2 dias evangelizou uma cidade com uma frase: encontrei um profeta que falou minha vida, vem e vê. Meu Deus do céu. Quantos profetas tem na igreja? Você pode falar aí: tem profeta na minha igreja, cara. Ó, tem profeta lá, cara, aquele que, ó, como diz minha sogra, vê o profundo e escondido. Tem profeta na minha igreja, meu irmão. Você pode usar isso. Não temos que imitar a Bíblia. Ela usou isso. Tem um homem que revelou meu passado, minha vida todinha. Vem e vê. Aí aquela multidão, sabendo que era um judeu, se colocou, se preparou 2 dias com a roupa branca, dizendo assim: ei, mestre, eu estou purificado já, você pode se aproximar. Aí eu me lembro daquela menininha chamada May. Quantos conhecem ela? Você ouviu falar da história da menina chamada May? Uma menininha que nasceu numa família típica americana. Meu Deus. O pai loiro, olhos azuis, 2 metros de altura. A mãe loira, olhos azuis. Os 7 irmãozinhos loiros, olhos azuis. E a menina chamada May nasce moreninha. E aquela menininha chamada May queria entender o porquê ela nasceu moreninha no meio de uma família loira. Ela não era adotada. Ela era filha deles, mas ela era bem moreninha, sabe? E a mãe não entendia, isso quase causou um divórcio entre eles, mas fizeram DNA, e aquela menininha era filha deles, do casal. E o casal criou em amor aquela criancinha, e eles eram cristãos, e aquela criancinha na escola dominical, quando aprendeu a falar, entender princípios de fé, e ela falando com a professora disse: não, olha, tudo é possível que você tem que falar, e Deus pode conceder. E ela: professora, tudo que eu pedir, Deus vai conceder? Sim. E chegou de noite, ela dobrou o joelhinho para orar, no devocional noturno com a mamãe: mamãe, eu queria ser loira que nem vocês, mamãe. Eu queria ter a pele loira, os olhos azuis. E a mamãe: vamos orar, May, que pode acontecer. E oraram. No dia seguinte, ela correu para o café da manhã: mamãe, eu estou loira. E estava moreninha. A mãe: não, filhinha, calma, é um processo em Deus. No dia seguinte, a menininha ora, dobra o joelho: papai, eu quero ser loira, papai, me ajuda, meus irmãos são loiros. E começou chegando à idade, 8, 9 anos, via a diferença na casa, e ela orava, e cada amanhecer dela era uma decepção. Ela era diferente. Ser diferente às vezes incomoda a si mesmo e a outros. Ela era diferente, porque numa família totalmente loira, ela era a única moreninha, meu irmão. Então, passou-se os anos, ela acabou se conformando com aquilo, e ela foi para o Instituto Bíblico, ela fez escola de missões, Rema, ela fez escola de ministro, e um dia Deus a chamou para o campo missionário. E a menina chamada May foi para uma cidade da Índia, no centro da Índia. Ela foi para Goa, estava lá em Goa. Goa foi o que acrescentei, tá bom? Ela estava em Goa. Não sei se você sabe que na Índia tem 2 estados que falam português. Quem tem chamada para a Índia que saiba hoje. 2 colônias portuguesas, Goa e Kalaguti. Esses 2 estados no coração da Índia falam português, que você pode ver como brasileiro lá. Tá bom? Uma colônia portuguesa ainda viva na Índia. Então essa menina vai para a Índia. E chega lá, começa a fazer uma arruaça santa, pregar o evangelho, acudir crianças vítimas de violência, e ela cria um orfanato, e de repente chega a polícia hindu.
para procurar a americana que estava pregando um Deus que era desconhecido a eles, que em um país que tem 3 milhões de deuses, você não pode pregar um Deus que é contrário aos 3 milhões de deuses. E chegam procurando uma americana loira, dos olhos azuis, e quem que está lá? A menina May, moreninha, com os olhos negros, meu irmão. Não se sinta ridicularizado, nem inferiorizado, não se sinta diferente. Deus unge aquilo que é original. Deus te unge como você é. Deus precisa de você como você está, com suas imperfeições, com suas incapacidades, meu irmão. Mas eu quero dizer algo para você: Deus está te ungindo para ser altamente produtivo. Aleluia. A menina chamada May estava lá, toda com medo, o que vai acontecer agora? Só que estavam procurando uma americana de olhos azuis. Ah, meu Deus, como podemos contender contra a verdade, né? Disse o Espírito Santo para Paulo: dura coisa é para ti contender contra a verdade. A verdade está aí exposta. Devemos fazer algo. Então eu quero que você estique o seu braço de profeta. Agora mesmo toca no ombro do seu amigo e fala assim: ei, diga, ei, saia da zona de conforto. Meu irmão, os cavalos ainda estão correndo no hipódromo, meu irmão. Não acabou a corrida. Existem peixes na velha lagoa do mundo para ser pescado. Disse Billy Graham em 1970, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Diz que não existe um brasileiro inocente no grande dia, porque todos os brasileiros sabem que há um Cristo que é redentor. Aleluia, há um Cristo que quer redimir esse país, há um Cristo que quer redimir essa cidade, há um Cristo que quer redimir esse bairro, e eu e você somos um veículo de transformação, de redenção, um veículo de mudança. Seja você essa voz expressiva, seja você essa música que cantará nos 4 cantos desse bairro, meu irmão. Não há um inocente sequer, todos sabem sobre o Cristo que é redentor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não posso deixar de expressar a influência do nosso querido Bud, porque tudo que nós somos e fazemos hoje no campo missionário é inspirado nas histórias que ouvimos dele e nas vezes que estivemos presentes com ele. Eu tive pouquíssimas vezes com ele, mas se você puder, que está mais perto da Verusca do Pio, peça para contar a história do Bud. Incomode a Verusca fala do Bud para mim. E ela ama contar história, incomoda ela, meu irmão. São histórias que nos motivam, que nos inspiram. Enfim, como diz o Jânio, quem é o homem sem sua história? Quem é o homem sem sua trajetória? Ele, os passos de fé dele me inspirou a chegar onde eu estou, meu irmão. A saída dele de São Paulo para Campina Grande me inspirou a voltar do Paraguai para o Brasil. Amém, meu irmão. Deus tem muito para se fazer. Então, eis a pergunta. Vendo aquelas notícias na mídia marrom, vendo o massacre bélico na Ucrânia, me prostrei, como disse, para orar, pedindo para Deus enviar trabalhadores. Antes de eu ver a notícia da paz e meia guerra, eu vi voluntários brasileiros que estavam indo para lutar lá, e eu vi um que morreu lá na Ucrânia, foi morrer de graça para aquele povo. E a minha oração era: se o Brasil tem pessoas para enviar para morrer no meio de uma guerra, será que ele não tem missionários para enviar pregar o evangelho? Essa é uma igreja missionária. Essa igreja tem tanta gente ali, você viu? Tantos jovens, porque a Jocum trabalha com jovens, porque o jovem não quer saber o tamanho de gigante não, ele vai arrancar a cabeça do gigante e jogar para as aves do campo comer, meu irmão. Esse é o jovem, jovens com uma missão. Você não conhece a história da Jocum? Busque um livro chamado Além das Possibilidades, de Lauren Cunningham. Ele conta como surgiu a Jocum, jovens com uma missão. Ah, mas velho não pode, rapaz, eu tenho 50 anos, eu estou aí na crista da onda ainda, meu irmão. Voltei para o evangelismo da rua, lá em Guaratinguetá. Sabadão, 8 da manhã, estava que nem os TJ, batendo palma nas portas, meu irmão. A sua vida vai inspirar outros. Você vai inspirar outro a fazer isso. Pega um dia você, que está na crista da onda também, volta para a rua evangelizar. Tua vida não vai ser mais a mesma. Eu estava lá com o Alexander, lá batendo palma. Senhora,
não quero saber de nada. Tomei várias portas na cara, mas sabe de uma coisa, meu irmão? Eu estava lá. Amém, meu irmão? A pergunta é, quem há de ir por nós? Como ouvirão, se não há quem pregue? Essa igreja quer enviar. Mas, será que temos candidatos só para mandar para morrer na guerra? Ou temos candidatos para ir pregar o evangelho do rei? Queria que você ficasse em pé. Alexander Duff foi um dos maiores missionários enviado à Índia. Foi um homem que gastou a saúde dele naquela terra inóspita pregando o evangelho. Alexander Duff. E aos 45 anos, ele estava cheio de efezemas pulmonares, já não podia mais pregar o evangelho. E ele retorna à Escócia. E a Escócia era colônia inglesa, juntamente com a Índia, colônia inglesa. E você ser missionário, você tem que entender também de geopolítica, tá? As famosas, não sei se tem ainda hoje estudos sociais na igreja, na escola, tem que entender também. Então, ele estava lá, ele não podia mais estar no campo. E ele voltou para a Escócia. E as juntas missionárias batistas da Escócia fizeram uma recepção muito grande para ele, porque achavam que ele ia morrer por causa dos efezemas pulmonares. E ele decidiu, pregar uma última mensagem no concílio geral das igrejas batistas escocesas. E lá havia mais de 2.000 jovens. E ele, no meio da pregação dele, ele muito debilitado com a saúde, e ele pregando, ele decidiu fazer um apelo. Aquele velho arauto decidiu chamar os filhos escoceses para ir à Índia pregar o evangelho. E no meio daquele apelo dramático, você sabe que o evangelista, o missionário, ele é dramático, porque ele mostra a parte talvez triste que você não conhece. Então, ele fazendo aquele apelo, e mais 2.000 jovens, nenhum se levantou para aceitar a chamada para voltar à Índia. Então ele passou mal. Ele desmaiou naquele púlpito. Alexander Duff, quem menciona essa história é T.L. Osborne. No livro dele é Impacto. Ele menciona essa história de Alexander Duff. E disse que depois que ele recobre as forças, colocaram ele numa cadeira, e eu quero terminar meu sermão, não me impeça. E ele diz assim: se a Escócia, se a rainha escocesa tem filhos para escravizar o povo indiano e matá-lo, e não tem filhos para enviar para evangelizar, eu mesmo hoje me coloco num trem e volto para a Índia e quero morrer às margens do rio Ganges. É um outro nível, meu irmão, é um outro nível. Será que nós temos ainda aqui nessa igreja filhos para mandar para o campo missionário? Será que os pais querem liberar seus filhos? Davi Botelho, ele tinha Missões Horizontes em Camanducaia, Minas Gerais. Eu creio que todo bom missiologista conhece Davi Botelho. No ano 2000 ele fez um programa, África Shared. A ideia dele era evangelizar aquele povo do Boca Raton. Ele queria evangelizar aquele povo que matava as pessoas, aqueles caras que degolavam nas praias. Ele fez um apelo e juntou 100 missionários no Brasil. E os pais desses 100 missionários tiveram um concílio em Belo Horizonte, na igreja da Lagoinha foi esse concílio. E Davi Botelho estava explicando qual era o plano para evangelizar aquele povo, sendo mercenários, sendo assassinos. Tinha toda estratégia, e um dos pais, que era o porta-voz daqueles 100 pais, que tinha razão de querer saber aonde o filho ia colocar o pé. Um daqueles pais fala: bom, eu estou em nome dessa comitiva de pai aqui. Me diga uma coisa, Davi Botelho, que garantias temos? Escuta bem isso, que nossos filhos voltarão vivos de lá do Afeganistão. Ele falou: a mesma que ele me deu quando enviei meu filho há um ano atrás, está esperando os seus lá. É isso, se trata disso. É confiar, meu irmão, se trata disso. Aquele que te chamou não vai deixar você padecer não, meu irmão. Não vai, o pastor falou certo aqui. Pastor está lá, Humberto lá, foi demais aquela live ontem no Canadá, porque tem uma igreja que mantém, que dá condições para ele pregar livremente o evangelho. Mas o apelo que eu quero fazer hoje, temos filhos que querem se candidatar ao campo missionário aqui hoje? Temos pessoas? Eu queria orar por você, queria que você viesse aqui adiante. Você que quer se oferecer ao campo missionário, você sabe que tem a chamada, você quer se oferecer ao campo missionário. Eu não vim te desmotivar não, eu vim colocar fogo, meu irmão.
Deus tem chamado jovens aqui, homens, mulheres, casais, ao campo missionário. Sabe, meu irmão, os confins da terra nunca será o fim. Sempre haverá uma nova terra para você colocar os pés. Sempre haverá uma nova terra. Meu Deus, que lindo isso. Isso é muito lindo, meu Deus do céu. Meu Senhor. Jovens missionários. Isso é muito lindo. Se brasileiros puderam ir morrer naquela guerra, está aqui quantas jovens que podem ir ao mundo levar vida. Meu Senhor, que coisa linda essa. Registrado no céu, visto entre os homens na terra. E esse é o momento que os demônios tremem. Esse é o momento que os demônios estão tremendo no inferno, que sabe que algo poderoso vai acontecer. Meu Deus, a direção que eu tenho, eu vou rapidamente impor as mãos sobre cada um e avivá-los naquilo que Deus tem. E o pessoal do louvor, cantar aquele louvor, andaremos em terras que ninguém jamais pisou, sabe? Esse é um louvor tão lindo. Escuta uma coisa, eu vou pôr as mãos sobre vocês, eu não quero que ninguém saia do lugar que está. Amém? Se você quiser pular, na hora você pula, correr, você corre, mas volte para o seu lugar. Aleluia. Ao Rei das Nações. Tinha aquele louvor antigo, né? Quem não te louvará, quem não glorificará o seu nome. Quantos candidatos? Todos candidatos, vocês são importantes para o reino de Deus. Vocês são fundamental para aquilo que Deus quer fazer nesta geração. Aleluia. Pai, aqui estão seus candidatos, obra missionária, Pai. Jovens, Senhor, homens, mulheres, Senhor, se consagrando nessa noite ao campo, Pai. Eu concordo com a sua palavra, eu concordo com o seu Espírito, Pai, levantando esse fogo, Pai, essa chama missionária que vai impactar o mundo, Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Indo, falando, fazendo, avançando, indo. Avançando, indo, influenciando, indo, avançando, avivando a obra essa noite naquilo que Deus tem, avivando naquilo que Deus tem, avivando a obra naquilo que Deus tem. Raiou a sua luz. A andorinha encontrou sua casa, o pardal achou o seu ninho. Você se encontrou essa noite, minha irmã. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia, aleluia. Avivados, avivados, avivados. Avivados, avivados para uma boa obra, avivados para uma boa obra, avivados para uma boa obra, avivados, avivados para uma boa obra, avivados, avivados para uma boa obra, avivados para uma boa obra, avivados para impactar o mundo, avivados para uma boa obra, avivados para uma boa obra, avivados para uma boa obra, avivados para uma boa obra. Aleluia. Enquanto nós vamos cantar esse louvor com toda alegria, eu gostaria que vocês que estão aqui virassem para a igreja e essa unção que receberam, coloque a mão sobre todo mundo, olhem por todo mundo da igreja hoje. Vocês aqui, vai por todas as cadeiras, orem por todos e vamos cantar, orem por todos, impõe as mãos sobre todos. Deposita a unção. Tem muita gente esperando a sua imposição de mãos, a sua oração. Pode ir nos bancos, orem por todos. Oh, ramamamamassou. Rebequete, lebrede, rebeque. Avivado no Senhor, para uma boa obra, avivado. Vai, irmãos, impõe as mãos, ore, despeje esse amor, despeje esse amor, despeje esse amor. Aleluia, aleluia. Por onde eu passo eu atraio. É para correr a carreira que o Senhor tem para você, meu irmão. É para correr. Existe um favor que abre as portas do impossível. Aleluia, aleluia, Toninho. Aleluia. De onde eu nem imagino.
Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz resposta de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu sou. Aleluia! Esse é o momento, irmão. Esse é o momento. Abençoado ao entrar e por onde eu passar. Abençoado eu sou. Isso, corre sobre as nações, meu irmão. Corre sobre as nações. Corre sobre as nações, meu irmão. Sim, onde você passar. Sim, Senhor. Aleluia, aleluia. Palavras foram liberadas hoje aqui, meu irmão. Nações estão abertas te esperando. Existe vistos para você. Existe recurso. Existe possibilidades. Oh, aleluia. Está com você. A bola está no teu campo agora. Decida fazer o gol. Decida fazer o gol. Decida fazer o gol. Oh, é tempo de se mover com força no Espírito. Aquela pobre mulher pequena evangelizou uma cidade em 2 dias. O que nós podemos fazer nessa geração? É isso aí, é isso aí. Aleluia, 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 aleluia. Aquele jovem, aquele velho missionário ficou indignado que a Escócia não tinha mais filhos para enviar à Índia. E nós temos tantos filhos aqui para enviar ao mundo. Meu Deus, que lindo, que lindo. É melhor você correr aqui, porque lá talvez você não consiga correr não, meu irmão. É melhor você rir aqui, que talvez lá tentam calar sua boca. É melhor você fazer aqui, que talvez lá você esteja debaixo de restrição. No MST eu não podia correr, não podia falar, não podia gritar. Mas eu estava lá marcando presença. Aleluia, aleluia. Eu sei que temos visitantes aqui. É um culto atípico, temático. Eu agradeço a sua paciência, a sua visita. Mas você está aqui, meu irmão. É melhor você se converter numa igreja selvagem, porque você se converte no fogo já. Amém. E se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, levanta as suas mãos, eu quero orar por você. Pastor, eu me identifiquei com o que você falou. Parece que eu me vi aí no seu lugar. Então era para você mesmo, irmão. Cadê você que quer entregar hoje a vida para Jesus? Levanta as suas mãos, a palavra foi pregada. O Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Onde você está? Mas pastor, é que na verdade eu estava um pouquinho afastado. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem Deus se lembra mais dos motivos que te afastaram da presença dEle. Sabia disso? Deus não se lembra mais, é só você que lembra. Mas o fato de você vir hoje está disposto a esquecer, não é verdade? Então você quer reconectar hoje com o Senhor? Levante suas mãos. Eu quero orar por você. Dá um passo de fé comigo aqui, amém? Você está aí? Pergunta ao seu vizinho, é de você que ele está falando? Pergunta aí para ele. Fala assim, se você quiser ir, eu vou com você. Fala para ele, eu te levo lá na frente, vamos lá. Eu dou até um copinho d'água para você depois. Oh meu Deus, aleluia. Todos salvos, todos abençoados, amém, convictos daquilo que fomos chamados para fazer, amém. Eita, aleluia. Tem um rapaz aqui que está retornando aos caminhos. Olha que maravilha. Eita, vamos fazer barulho aqui, vamos fazer barulho, 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 barulho.